Falando de Saúde, um oferecimento Espaço Glam, o seu espaço de moda, beleza e saúde. Olá, está começando mais um programa Falando de Saúde e eu começo o meu programa sempre agradecendo a você pela sua audiência, acima de tudo, pela participação ativa de vocês que assistem os nossos programas, que é feito sempre com muito carinho para vocês. E a gente reservou uma matéria linda para você, para encerrar esse fim de ano aí com chaves de ouro. Então, eu quero mandar um grande abraço, inclusive, para o pessoal lá da Autopeças Paraná e Oficina Paraná, que assiste o programa e sempre está me dando os feedbacks. Eu fico muito feliz, muito obrigada por todo esse carinho. E quando eu falo em matéria linda, além de ser um assunto extremamente importante e inovador, eu acredito que para você também que está aí assistindo o programa, vai ser um tema que até então você ainda não tinha ouvido falar. Doença, caminho para a cura. Você já ouviu falar em algo parecido? Tratamento alternativo, ou seja, e também inovador, além do tratamento medicamentoso, psicológico, isso para todas as doenças. Você também tratar a sua espiritualidade? Quando eu disse que a matéria era especial, você não pode perder, não sai daí. Para você que está ligando a TV agora, a entrevista de hoje, inclusive, é com o Dr. Roberto José dos Santos. Ele é psiquiatra e vai dar uma entrevista para nós, muito gentilmente, para falar desse tema inovador, que além desses pilares aí de tratamento para qualquer doença, agora também irá tratar a espiritualidade aqui no consultório na Clínica Santa Marta. Dr. Roberto, antes de mais nada, muito obrigada pelo senhor estar contribuindo com essa informação fantástica e dicas de saúde para quem está assistindo o programa. Seja muito bem-vindo. Nubiana, muito obrigado. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Espero ser útil nessa conversa nossa rápida. Com certeza. Antes de falarmos sobre o tema, até que, na verdade, nós tínhamos proposto antes, e o senhor também sugeriu, mas quando o senhor veio com essa informação inovadora sobre qualquer doença, tratar, além daqueles tradicionais tratamentos, medicamentoso e psicológico, a espiritualidade, por favor, agora nos dê esse presente e explique para quem está assistindo o programa qual é esse tratamento inovador que o senhor faz aqui na Clínica Santa Marta, no consultório do senhor. Nubiana, então eu vou fazer a síntese de um curso que eu dei 18 vezes para os pacientes. Esse curso chama-se Doença, Caminho para a Cura? Está lá no YouTube, você pode acessar. Lá está escrito assim, Doença, Caminho para a Cura Interior. Então, qual que é a proposta? A proposta é nós trabalharmos com a ideia que a comunidade tem de que 98% das pessoas falam que são espiritualistas. O que é isso? Elas acham que existe algo após a morte, que morreu não acabou. 2% das pessoas são materialistas, morreu, acabou. Gente, se 98% da população acredita que não morre, algo tem aí, né? E aí, baseado nisso, a gente vem desenvolvendo um trabalho tentando dar atenção para esse pessoal aqui, ó, tá? Então, 98% acredita que com a morte não acaba. E aí vem a proposta. Essa proposta vem lá do Oriente, depois mistura-se com ideias do Ocidente, e a gente poderia traduzir da seguinte forma: as doenças do corpo físico são causas ou consequências? Bom, então para explicar isso aí de uma forma bem rápida, nós vamos fatiar o ser humano em 7 corpos. 7 corpos. O corpo físico seria apenas o último. Então eu vou ter o primeiro corpo sustentando o segundo, os 2 sustentando o terceiro, os 3 sustentando o quarto, os 4 sustentando o quinto, os 5 sustentando o sexto e os 6 sustentando o corpo físico. Portanto, o corpo físico
ele é consequência dos outros. Então, não adianta eu ficar tratando só o corpo físico, porque eu vou estar tratando apenas consequências. Então, primeira coisa, o paciente procurou o médico, né? Eu sou médico, então o que eu tenho que fazer? Ser médico para ele. Para eu ser médico, eu vou ter que fazer o quê? Escutar esse paciente, ver quais são suas queixas, fazer um diagnóstico e efetuar o tratamento do corpo físico. A função do médico é essa. Quando eu falar médico aqui, inclui dentista, farmacêutico, bioquímico, educador físico, a equipe, né, que vai cuidar do corpo físico. Nós somos técnicos e trabalhamos com o corpo físico. Então, a gente oferece aquilo de melhor para o paciente em termos de diagnóstico, tratamento para o corpo físico. E isso inclui os remédios. Eu costumo brincar com os meus pacientes. Remédio vem do verbo remediar. Remediar é curar? É uma pergunta, né? Então, é remediar. Então, precisamos de remediar esse corpo físico para que ele possa ter condição de prosseguir um tratamento. Então, o tratamento médico é o início da história. Quando eu estou com febre e tomo a dipirona, eu fico muito bem, a ponto de até ir trabalhar, né? Se eu tomo um antidepressivo, eu fico bem, mas eu não melhorei. Eu costumo brincar com os meus pacientes. Fogueira de São João no outro dia. Apagou o fogo, mas a brasa está lá. A brasa está lá. Então, precisamos de prosseguir no processo. E aí a gente entra com o segundo pilar, que aqui eu falo sem medo. Os meus colegas psicólogos, infelizmente, eles não são valorizados, mas eles são peças fundamentais nesse processo. Por quê? Olha só olha essa figura. Nós temos aqui um iceberg. A pontinha do iceberg está lá em cima. A pontinha do iceberg é o que nós sabemos de nós. A parte que está enterrada na água, escondida, eu chamo de inconsciente, que é o que está escondido. Eu nem sei que existe. 5% está fora, 95% está dentro. Então, veja bem, a maioria de mim eu não conheço. Olha que coisa interessante, eu não me conheço. Então, o que seria esse tal de inconsciente e o que seria o consciente? Quando eu olho para você, Nubiana, vamos supor que nós estamos conversando, eu estou focado em você. Aí passou a muriçoca atrás de você. Eu não vi porque eu estava focado em você, mas os meus olhos filmaram. Se eu for ver o replay, o vídeo desse instante que estávamos conversando, a nível cerebral, a muriçoquinha vai estar lá passando. Tá? Você, por acaso, lembra o que sua mãe falou para você quando você estava na barriga dela? Não, mas está gravado. Se nós formos pegar um vídeo, voltar lá, vai ver o que sua mãe falou para você. Está tudo lá. Então, o que é o inconsciente? Inconsciente é tudo aquilo que eu, através dos meus 5 sentidos e mais, que nós vamos ver que tem mais, capta e guarda. Né? Então, eu posso guardar detalhes sem importância. Por exemplo, qual que é a importância de uma muriçoca passar atrás do Nubiano durante uma entrevista? Nenhuma. Mas qual que é a importância do que a mãe falou para a Nubiana durante a gestação? Muito grande. Então, a nossa mente não tem critério. Ela grava tudo. E aí vira um depósito com um monte de conteúdo que fica lá, largado. Eu nem sei que está lá, e está lá. Só que isso não está morto. É como se fosse um porão, um quarto de despejo. Eu vou depositando aquilo lá e esqueço daquilo. E aí eu fico achando que aquilo morreu, que aquilo acabou. Não, aquilo lá está vivo. E o interessante é que tão vivo que, de vez em quando, sobe, vem à tona, como um doce de leite fazendo aquela bolha. Vem à tona conteúdos do inconsciente e faz a festa aqui em cima, porque eles não vêm codificados, eles não vêm explicando por que eles vieram. Então, vem uma tristeza, vem uma dor, vem um ataque de pânico, vem um medo, que onde, gente, está tudo bem na minha vida, o que está acontecendo? Conteúdos do inconsciente que sobem de uma forma desordenada, descontrolada e não codificada. Aí eu não entendo. Aí eu vou para o médico, relato os assuntos, o médico vai me encaixar dentro de alguma doença e vai fazer o quê? Me dar remédios. Olha o que o remédio faz. Ele bloqueia. Ele não deixa o conteúdo subir mais. Ele bloqueia. Então, o paciente fala, melhorei. Você foi remendado. O remédio está lá,
para não deixar o conteúdo ficar subindo na hora que ele quer. O remédio deu a ordem, aqui você não passa. E aí, ficou lá. Com o passar do tempo, esse conteúdo vai crescendo e consegue vencer o remédio e sobe de novo. Então, na verdade, a medicação foi legal, deu paz para o paciente, mas o paciente precisa de mergulhar para poder trabalhar o que está debaixo, né, que está escondido, que é o seu inconsciente. E esse é o papel do psicólogo. Engraçado, né? Os psicólogos, as pessoas confundem. O psicólogo, ele não é um conselheiro. Ele não é um ser experiente que vai te falar como faz. Não. Ele apenas é um ser igual a nós, cheio de defeitos, cheio de problemas, né? Ser humano comum, tem o psicólogo dele, e que se dispõe a te doar um horário, num local agradável, onde ele vai te escutar, te respeitar, não vai sair espalhando o que você falou, e aí você vai falando. À medida que você vai falando, você vai trabalhando o material que estava lá, escondido. Eu costumo brincar, psicoterapia é igual fofoca. Você já fez fofoca, você vai, fala para uma pessoa. Quando você fala para a próxima, você muda, não é isso? Assim é o psicólogo. Ele vai te estimulando a falar. Cada vez que você repete o conteúdo, você vai mudando, porque você já tem dentro de si, olha o que eu falei, você já tem dentro de si a resposta, só que você não sabe que tem. Ele estimulando você a falar, você vai falando, e você próprio vai corrigindo os conteúdos que estavam perdidos no seu inconsciente, fazendo com que ocorra a cura. Olha aí, nós já estamos falando em cura. Antes era o remendo, né? E, enfim, eu proponho para os pacientes esses 3 pilares, que é o psicológico e o médico. E aí, eu proponho um terceiro, que eu chamo de opcional. Esses 2 seriam obrigatórios. Então, não existe nenhuma doença hoje, seja da próstata, seja cardiovascular, seja depressão, todas elas precisam do psicólogo. Todas. O exemplo é o indivíduo que teve infarto, né? O indivíduo teve infarto, teve o maior atendimento perfeito, tecnologia, operou e voltou para casa. Mas o meu colega médico não perguntou para ele assim, fulano, o que você está fazendo da sua vida? Vamos dar uma revisão? Vamos buscar um psicólogo? Não. Ele continuou tocando a vida do mesmo jeito, teve outro infarto e morreu. Ou seja, não houve mudança. Então, esses 2 pilares são obrigatórios. O terceiro pilar, eu chamo de espiritual. Quando eu falo espiritual, gente, com todo respeito, dentro do consultório, a gente não pode falar de religião. Então, quando eu falo espiritual, não me refiro à religião. Você continua com a sua religião, que é ótimo, excelente, foi provado que quem tem uma religião tem uma qualidade de vida melhor, e não entro nessa história. Mas, principalmente sabendo que são 60 mil religiões, você sabia? Não. 60 Não mil sabia. religiões, 60 mil religiões no planeta Terra. Então, a gente não vai entrar nessa história. Mas nós vamos trabalhar a seguinte questão. Se você, lá no começo da entrevista, viu que você tende a acreditar que existe algo além do corpo físico, vão comigo que vai ser interessante. Bom, então, eu preciso de conhecer esse tal espiritual. Mas para eu conhecer esse tal espiritual, eu tenho duas formas. Uma forma é alguém falou ou escreveu. Então, eu fui lá, escutei, gostei, peguei aquilo para mim. Isso eu chamo de crença. O que é crença? É quando eu fui no bico de alguém. Mas, doutor, era a Bíblia. A Bíblia alguém escreveu. Então, eu escutei alguém falando, ouvi, acreditei naquilo. Mas, como eu acreditei, é crença, aquilo fica vago, fica difícil. Como que eu vou ter certeza disso? Né? Então, a crença ela é bacana, mas ela é vaga. Né? Eu preciso de ver como que eu vou descobrir isso. E aí, tem exercícios que você faz com você mesmo para você descobrir quem você é. Eu costumo brincar o seguinte, imagina daqui a 1 milhão de anos. Imagina um Apple daqui a 1 milhão de anos. Dá para imaginar, gente? O ser humano está longe desse Apple. Aliás, esse Apple está longe do ser humano. Ele não chega nem perto do ser humano. Né? O ser humano é completo, ele é um equipamento completo. Só que nós não sabemos operar. Então, é que nem um computador de última geração que eu fico apenas brincando de internet e não exploro esse computador. Então, qual que é a proposta? É nós termos exercícios muito simples para nós explorarmos esse equipamento e aí sim, você não vai acreditar em nada que te falaram,
mas você vai fazer as suas próprias experiências em casa sozinho. Né? E são experiências assim, muito simples, muito fáceis. Eu vou dar 3 experiências e uma quarta que ela é meio complexa, mas futuramente eu passo para vocês. A primeira experiência, é muito simples, chama-se silenciar a mente. O que é silenciar a mente? É ficar de boquinha calada e parar de pensar. Mas, Roberto, eu não consigo parar de pensar. Como que é isso? Olha só, é muito simples. Você não vai, na verdade, você não vai parar de pensar. Olha, sim, pois não. Doutor Roberto, é o seguinte, o assunto está muito interessante, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas você vai ficar aí, já começando a fazer o primeiro exercício da mente, que é um tratamento para você que está ligando à TV agora. Nós estamos fazendo uma entrevista com o Dr. Roberto José dos Santos, psiquiatra, que aqui no consultório dele, na Clínica Santa Marta, está oferecendo um tratamento além do tradicional, medicamentoso, psicológico. Eu diria, além do tratamento tradicional, inovador em relação à espiritualidade e também opcional. Você só vai fazer se você quiser. E para a gente deixar você aí curioso, nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações e espiritualidade para você. E nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com o Carlos Silva falando sobre o produto Claricore. Eu espero você. Ah, coisa boa é ter um Mega TJão por perto. Aqui eu estou sempre tranquila. E o atendimento é personalizado. E com o centro de conveniência do Mega, dá para resolver tudo num só lugar. E venha conhecer o Mega TJão Magazine, de presentes a utilidades. Aqui tem de tudo para você e sua casa. Faça-nos uma visita. Super é pouco. Mega TJão, o primeiro mega mercado de Araguari. Aqui você confia. Sofá Center. Móveis e estofados com requinte e qualidade que você merece. Profissionais especializados em design de móveis, deixando sua casa com um toque especial. Sofá Center, um espaço planejado e pensado com carinho para melhor atendê-lo. O melhor preço da região só se encontra aqui na Sofá Center. Esperamos por você. Rua Rio Branco, 594, 3242-8912, Araguari. A Quality oferece os mais variados serviços para as suas necessidades, com qualidade, ótimos preços e um relacionamento de confiança com cada cliente. É qualidade máxima sem cobrar a mais por isso. Limpeza a seco. Todo o cuidado para a limpeza de peças que exigem tratamentos especiais com equipamentos de última geração. Contamos com processos de limpeza a seco ecologicamente corretos que revitalizam, realçam as cores e aumentam a durabilidade dos tecidos. Limpeza à água. Para peças que podem ser lavadas à água, com a mais alta tecnologia realiza uma limpeza completa, ecologicamente correta, que economiza água e produtos. Limpeza por cesto. Com serviço de limpeza por cesto, inspirado nas lavanderias self-service americanas e europeias, você mesmo lava e seca um cesto de roupas com até 21 peças em apenas 80 minutos com o melhor custo-benefício. Faça-nos uma visita e conheça nossos serviços. Quality, prazer em cuidar bem. 3246-4606. De volta no programa Falando de Saúde, novamente com o Dr. Roberto José dos Santos, psiquiatra, falando de um tratamento alternativo. Vamos agora voltar. Primeiro, o senhor falou no bloco anterior sobre a questão da meditação. Isso, vamos falar da meditação. Vamos entender o que é a meditação? Vamos entender que existem infinitas técnicas. Todas elas baseiam nesse princípio aqui. Então, nós vamos falar o fundamento da meditação. Então, olha só, aqui eu estou vendo um ser humano, aqui o futuro dele e o passado, né? Pensamentos e sentimentos. Sempre o pensamento vai vir junto no sentimento, sempre. Eles são acoplados, né? Então, eu vou ter pensamentos e sentimentos focados no futuro e no passado. E eu me envolvo nessa história de futuro e passado de uma forma tão estranha que eu termino por adoecer.
Porque se eu fico focado demais no futuro, eu vou adoecer de uma doença assim, muito comum hoje, aí, chamada ansiedade. A ansiedade traduz-se por preocupação, futuro, né? Se eu focar no passado, outra doença muito comum, depressão. Então, olha o que eu faço comigo. Eu simplesmente fico no futuro, no passado, vou aproximar das doenças, vou me isolar a ponto de tomar remédios, a ponto de tratar. Quer dizer, uma coisa que eu provoquei em mim, excesso de pensamento, tá certo? Excesso de pensamento e sentimentos. E eu esqueço do maior presente que eu tenho, né? Que é parar de pensar no passado e no futuro, ou seja, silenciar minha mente. Então, o que é o silêncio? É quando eu paro de preocupar com o futuro e de desenterrar o passado. Quando eu faço esse silêncio na mente, eu vou simplesmente me isolar do mundo atual. Eu vou silenciar a minha mente. E aí, Nubiana, quando eu silencio a minha mente, surge em mim o verdadeiro eu, que tudo sabe, que está lá dentro de mim. O próprio Einstein falou, a hora que eu parei de pensar, que eu parei de preocupar, veio a solução. Porque a solução está dentro de cada um. Nós somos a obra-prima, nós temos toda a solução dentro da gente, só que a gente não sabe. Então, quando eu silencio, surge dentro de mim meu eu, meu verdadeiro ser, esse ser eterno. Porque vocês estão vendo aqui quem? Uma roupa física que deram o nome de Roberto. Mas eu não sou Roberto. É a roupa, roupa, sétimo corpo, chamado Roberto. Dentro de mim existe uma essência que ela não tem início e não tem fim. Não tem início e não tem fim. O nosso cérebro não comporta isso. Ele não dá conta. Porque, não sei se você sabe, mas o cérebro faz parte do sétimo corpo. E então, esse sétimo corpo é o mais pesado, é o mais denso, é o mais primitivo, né? Então, ele não comporta esse raciocínio, que você não tem começo e nem terá fim. E que está tudo dentro de você. O cérebro não comporta. Portanto, todas as técnicas de meditação baseiam-se nesse princípio, que é do silêncio interior. E você faça a experiência, não acredite em mim não vai no meu bico não, vai lá e faça o seu silêncio várias vezes por dia. Outra técnica interessante é a respiração. A respiração, todos nós respiramos errados, respiramos pelo tórax, precisamos respirar pela barriga. Então eu preciso de encher a barriga primeiro, para depois encher o tórax. Com isso, o que vai acontecer? Mais oxigênio, meu cérebro vai adorar. Com isso, quando eu faço a respiração, vai surgir dentro de mim quem? O meu eu, de novo. Então, no meu dia a dia, eu posso parar várias vezes e fazer exercícios respiratórios. Na hora da turbulência, do trânsito, da raiva, eu faço esse exercício de respiração. Olha só, tudo muito fácil, dá para você fazer em casa, na rua, em qualquer lugar. O terceiro exercício, que é muito simples, chama-se trabalho voluntário. Gente, trabalho voluntário, não me refiro àquele que você vai fazer para ganhar o céu, para trocar. Não é este. Esse aí é bom, você vai lá ajudar alguém, tal. O que eu estou falando é no dia a dia. Você transformar a sua vida no voluntariado. O que é isso? Vamos definir. Trabalho é você ser útil. Voluntário é você fazer além da sua obrigação. Então, um bom dia, um aperto de mão, um sorriso, escutar alguém, ter paciência com alguém, tudo isso é trabalho voluntário. E aí, o que vai acontecer? Bom, primeiro que, se você for voluntário com uma pessoa, essa pessoa vai ficar assustada. Ela vai assustar, ela fala, que é isso? Ninguém nunca fez isso comigo. Aí ela vai se soltar para você e vai ser o seu professor. E você vai ser o professor dela. Eu brinco com meus pacientes, vocês são meus professores. Por quê? Dentro de cada ser humano existe esse ser que tudo sabe. Ele chama de eu profundo, e que é o próprio Deus. E que, quando eu me disponho a cuidar de alguém, esse alguém me ensina. Então, ocorre a comunicação horizontal fundamental, onde eu vou ter, primeiro, o prazer de atender alguém bem e o retorno além do aprendizado. Então, esses três exercícios, nós ficamos por aqui com esses três básicos. Mas,
Tem exercício, Lubiana, tão interessante. Olha que exercício. Você deita, acordado, fecha os olhos, faz alguns procedimentos, sai do corpo e vê o seu corpo deitado lá. Você fazendo esse exercício, o que vai acontecer? Você mata a morte em definitivo. Que você vai falar, uai, aquele corpo que está deitado lá na cama, não sou eu. Olha, eu estou aqui de fora. Isso acontece muito em sonhos, que na verdade não são sonhos, com algumas pessoas, de forma voluntária. Mas a gente pode provocar isso. Eu deito, relaxo, saio do corpo e mato a morte de uma vez. E aí, Nubiana, se eu matar a morte, que é o grande vilão do ser humano, ele não vai precisar mais de doença. Porque, na verdade, o que a doença vem fazer para a gente? Mudem. Façam uma coisa diferente. E aí é só alegria. Por quê? O dia que você tiver certeza que a morte não existe, você não precisa de mais nada. É isso, Nubiana. Pessoal, é o seguinte, eu disse que realmente era um presente, que o programa Falando de Saúde vai encerrar o ano de 2014 com essas informações e com algo tão inovador, e por que não atrás do médico, e às vezes, em muitos casos, a gente não consegue ver essa espiritualidade em todos os médicos, e muitos de vocês que estão assistindo o programa, a gente já confidenciou histórias. Então, em primeiríssimo lugar, muito obrigada por esse presente que o Senhor deu para todos nós no fim do ano, lembrando você que Ele nos fez parar para pensar e refletir sobre tudo, acima de tudo, para você conhecer você mesmo. E eu acredito que hoje está faltando muito isso. Ou a gente pensa muito no passado, ou sofre com o futuro e esquece o principal, que é o momento presente. Quantas pessoas no final do ano, elas aproveitam essas datas comemorativas e, às vezes, ficam com a família. Então, que você continue com a sua família em paz, aproveitando os momentos e se conhecendo melhor. E, acima de tudo, fazendo tudo que ele disse aqui, que o Dr. Roberto disse, foi lindo, mas algo que tocou realmente foi esse trabalho voluntário de você ser útil, mas você dando algo mais do que você pode. Perante tanta coisa inovadora, tantas coisas lindas que o senhor falou, infelizmente, o programa já até passou um pouquinho, mas essa matéria de hoje merece. Eu quero, mais uma vez, de todo o coração, Dr. Roberto, agradecer por esse presente, por tudo que o senhor falou. Com certeza, todo mundo vai levar isso para casa, sim. E eu quero que o senhor fique à vontade agora para deixar um recado aí para quem está assistindo o programa. A mensagem do Dr. Roberto, psiquiatra. Na verdade, tudo isso que eu falei aqui já existe há milhões de anos, tá? Porque nosso planeta Terra, infelizmente, é um planeta novinho, né? O universo tem bilhões de anos. Então, isso aí não é nenhuma novidade, primeiro. Segundo, não acredite em mim. Faça a experiência. Se você gostou do assunto, vai lá e experiencia. Se não gostou, descarta, né? Tenha suas próprias experiências. Terceiro, a gente trabalha com a conscienciologia. Vai lá na internet, busque lá, conscienciologia, vai ter muito mais do que eu falei aqui, ok? Muito obrigada. E eu encerro o meu programa Falando de Saúde, o último do ano de 2014, desejando a você um 2015 que você realize todos os seus projetos de vida, todos os seus sonhos, que você aproveite cada momento da sua vida com as pessoas que você ama. E o que eu quero desejar é o que eu desejo sempre: uma vida longa para você, muita saúde, paz no seu coração. E eu vou aqui encerrar com as palavras do Dr. Roberto, que disse: faça sim um trabalho voluntário, se dando mais do que as outras pessoas esperam de você. E eu prometo para vocês que 2015 eu já vou ser mamãe, já vou ter mais um bebê, o Heitor. Seja muito bem-vindo, meu filho. E eu quero também mandar um abraço a todas aquelas também que vão ser agraciadas pela maternidade. E eu confesso a vocês que eu também vou me comprometer muito mais com esse trabalho voluntário, sabe com quem? Com você. Muito obrigada a toda a equipe do Canal 15, aos meus colegas de trabalho, ao canal da gente e, acima de tudo, pela sua audiência. Um grande abraço
e até o próximo programa em 2015.